The Pale Blue Eye, ou em português O Pálido Olho Azul, é um daqueles filmes que prende, que intriga, que deixa a gente curioso para saber como vai acabar. Um mistério muito bem realizado que começa com tudo o ano de 2023 na Netflix. Para saber um pouquinho mais sobre esse longa, prepare-se para encarar seus medos e bora comigo! Olá, meus queridos e minhas queridas! Meu nome é Lucas Rodrigues e esse é o canal Cine Horror 101. O gênero de mistério policial costuma chamar bastante a atenção do público por propor uma espécie de investigação conjunta com os espectadores, na medida em que a gente vai descobrindo as pistas e juntando elas junto com os personagens. No âmbito da literatura, autores como Agatha Christie, Arthur Conan Doyle e Edgar Allan Poe, esse último considerado o inventor do gênero investigação policial, reuniram em torno de si legiões de fãs ávidos por desvendarem os segredos e resolverem os crimes fictícios de suas obras. No cinema, adaptações de livros e contos desses autores não faltam, assim como filmes que não adaptam diretamente suas obras, mas que se inspiram em personagens, no estilo narrativo ou mesmo na vida desses escritores. E The Pale Blue Eye entra nessa última categoria, ao ser uma adaptação para o cinema do livro de 2003 de Louis Bayard, um romance gótico que tem como um dos seus personagens centrais ninguém menos que o próprio Edgar Allan Poe. Eu não li o livro, mas eu assisti o filme, lançamento bem recente, agora de janeiro de 2023 da Netflix, e posso dizer com toda certeza que eu gostei bastante do que eu vi. Mas antes de começar a falar sobre o filme em si, já aproveita e vai se inscrevendo aqui no Cine Horror 101. Aqui eu tô sempre falando de filmes de terror, suspense e mistério, fazendo críticas dos últimos lançamentos, discutindo subgêneros e filmes clássicos e sempre dando muita dica de filme pra ti aí nunca ficar sem ter o que assistir. Já se inscreveu? Então, bora falar desse filme? The Pale Blue Eye se passa na década de 1830 nos Estados Unidos e começa com o detetive aposentado Augustus Lander sendo chamado pelo exército para resolver um caso de profanação de cadáver e possível assassinato. Em meio às investigações, Lander conhece um jovem cadete do exército chamado Edgar Allan Poe, que passa a auxiliá-lo no caso. A verdade por trás desse mistério, porém, será mais desconcertante do que poderíamos imaginar. The Pale Blue Eye é, em praticamente todos os aspectos, aquele filme de mistério policial clássico, em que o desenvolvimento se dá a partir da busca por e eventual descoberta de pistas que vão nos levando a mais pistas e suspeitos, de forma a montar aos pouquinhos um quebra-cabeça sobre o qual a gente pode teorizar e confabular antes que as respostas finais sejam finalmente entregues. Para que esse desenvolvimento não seja demasiado cansativo ou repetitivo, o longa ainda traz algumas subtramas envolvendo conflitos entre os personagens, histórias de amor e traumas do passado. E por encaixar tudo isso muito bem, o filme faz com que as suas 2 horas e 10 minutos de duração passem voando como um corvo. Entenderam? Como um corvo, Edgar Allan Poe. Algo que contribui bastante para o clima de mistério são as próprias ambientação e fotografia do longa. A gente tem ambientes internos bem cinzentos, ambientes externos tomados pelo branco da neve invernal e cenas noturnas entregues à luz bruxuleante de velas e lampiões, sendo que o todo dessa composição evoca uma atmosfera gótica impecável, com um tom bem forte de melancolia pairando do início ao fim do longa. Junte a isso uma narrativa dinâmica e um desenvolvimento hábil e temos um ótimo thriller de mistério que sem dúvidas vai agradar muita gente. E de quebra, os fãs do Edgar Allan Poe, como eu, poderão se deleitar com algumas referências à obra do autor e, principalmente, com um vislumbre de como a personalidade do mesmo poderia ter sido, seus trejeitos, seu modo de falar e de agir. É claro que tudo isso é imaginado pelos realizadores do filme e pelo autor do livro original, mas não deixa de ser interessante ver como um dos maiores nomes da literatura gótica mundial pode efetivamente ter sido durante o anonimato de sua juventude. Creio eu que dentro desse filme essa seja a cereja do bolo para uma boa parcela dos espectadores. E para fechar os destaques do filme, não tem como não mencionar as atuações extremamente competentes, principalmente, é claro, de Christian Bale, o ator esse que faz o papel do Lander e que assina o filme também como produtor. Destaque também a atuação do Harry Melling, que fez o primo chato nos filmes do Harry Potter e que aqui interpreta o próprio Edgar Allan Poe, estando excelente no papel. Porém, contudo, todavia, entretanto, eu preciso fazer aqui algumas ressalvas para tu aí que ficou interessado pelo filme não ir ver com expectativas tão altas assim também.
E em primeiro lugar, eu preciso dizer que em termos de inovação, The Pale Blue Eye não traz absolutamente nada. O longa segue aquele padrão já estabelecido das narrativas de suspense e mistério policial, algo que a gente já viu em inúmeras obras. Como eu falei lá no início do vídeo, esse filme é um exemplar clássico do gênero, o que aqui especificamente significa dizer que ele faz um feijão com arroz bem feito, mas que não traz nada de novo além disso. E talvez justamente por esse motivo, a partir de um certo momento da narrativa, o mistério dá lugar a um certo grau de previsibilidade, o que nesse tipo de filme pode ser um verdadeiro balde de água fria. Mas para falar um pouquinho mais sobre isso em específico, eu não tenho como não entregar alguns spoilers. Então se tu ainda não viu o filme, eu sugiro fortemente que tu pare o vídeo por aqui e volte para conferir o resto da análise depois de já ter assistido. Caso tu já tenha visto, ou caso tu não dê a mínima para spoilers, simbora! Bom, em primeiro lugar, The Pale Blue Eye tem uma revelação parcial do mistério ali a uns 40 minutos do final do filme, algo que antecede o verdadeiro plot twist, esse sim deixado lá para os minutos finais do longa. Esse tipo de estratégia narrativa, que envolve entregar um final falso para depois inserir um plot twist que contém as respostas definitivas do mistério, pode ainda funcionar para alguns espectadores desprevenidos, mas não é de forma nenhuma uma novidade no cinema, de modo que eu acho que a maioria de nós vai conseguir antecipar que tem alguma coisa ainda para ser revelada depois daquele desfecho parcial. E claro, em se tratando de um filme em que a revelação do mistério é o grande ápice, o próprio fato dessa antecipação existir já pode minar um pouco a experiência. Agora, quanto à natureza dessa revelação final efetivamente, o filme não escancara a resposta, mas a torna um tanto previsível para espectadores mais atentos. Eu, pessoalmente, não consegui descobrir antes da hora, mas depois de refletir um pouco sobre o final do filme, eu cheguei à conclusão de que estava bem na cara até. Afinal de contas, após o desfecho parcial, ainda tinha ficado a questão do desaparecimento da filha do Lander, algo que não tinha sido explicado. Nesse tipo de filme, em que os mistérios geralmente são todos resolvidos uma hora ou outra na narrativa, algo assim definitivamente não poderia ser deixado de lado. De modo que, para quem tem uma intuição um pouco mais afiada, eu imagino que não deva ter sido muito difícil concluir que o desaparecimento da guria tinha alguma relação com os demais mistérios apresentados no filme. Mas assim, eu também não estou dizendo de forma nenhuma que o filme é completamente previsível, bem longe disso, na verdade. Quando eu falo que tem gente que vai conseguir antever essa revelação final, eu estou falando de uma parcela muito pequena do público, dentro da qual eu pessoalmente não me incluo. De modo que, para a maioria dos espectadores, eu acredito que as revelações finais de The Pale Blue Eye vão ser sim surpreendentes, assim como foram para mim. O grau de previsibilidade é até que alto, mas bem na moral, nem de longe o suficiente para estragar a experiência como um todo. Enfim, para resumir, eu diria que sim, The Pale Blue Eye é um ótimo thriller de mistério, instigante e envolvente do início ao fim. Um filme que se beneficia muito de excelentes atuações e de uma atmosfera gótica, melancólica muito bem construída, algo que vai agradar pra caramba os fãs do Edgar Allan Poe. E por hoje era isso, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado por ficarem aqui comigo até agora. Não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, caso tenham gostado do vídeo, porque isso ajuda muito o canal. Também não deixem de contar aqui nos comentários, caso vocês já tenham visto o filme, se vocês conseguiram desvendar os mistérios antes do final do filme, ou se, assim como eu, também foram surpreendidos por aquele desfecho. Dito tudo isso, tenham todos ótimos pesadelos e até a próxima!